Fala pessoal, tudo firmeza aí de novo? Então a gente vai comentar um pouquinho da aula 56, uma aula de indução eletromagnética, tá? Então eu vou revisar novamente nossos conteúdos e vou andar rapidinho para a gente discutir o fenômeno da indução. A gente tem que começar a discutir indução retomando a ideia de fluxo, né, que é uma grandeza escalar que vai medir para a gente a quantidade de linhas de campo que passam por uma determinada área, beleza? Tá, então o fluxo, letra grega φ, depende desses três fatores: do campo magnético, da área e do cosseno do ângulo θ. Lembrando, campo magnético mede em Tesla, área em metros quadrados, cosseno é adimensional, Tesla vezes metro quadrado é o que a gente chama de Weber, ou Weber, WB é o símbolo. Beleza? Onde a gente tem vontade de errar isso aqui? A gente tem muita vontade de errar isso aqui no cosseno do ângulo θ. O ângulo θ não é o ângulo medido diretamente entre a superfície e a linha de campo, mas sim entre a linha de campo magnético e o vetor normal à superfície. Pessoal, normal em física é perpendicular. Então, o vetor normal à superfície é aquele que forma 90 graus. Quando você for pensar nessa questão, imagine então como se você tivesse o seu lápis espetado na área que você está estudando. O ângulo é medido entre o lápis e a linha de campo. Então, fluxo B vezes A vezes o cosseno de θ. O fluxo em si é uma grandeza importante para nós, mas a gente se interessa muito quando há variação de fluxo. Porque, de acordo com um cidadão chamado Faraday e Newman, estudaram isso, né, cada um separadamente, mas chegaram a conclusões semelhantes. Eu gosto mais de lembrar do Faraday. Toda vez que eu tenho variação de fluxo magnético, eu vou ter uma força eletromotriz induzida ou uma corrente elétrica. Tá? Então, força eletromotriz induzida e corrente elétrica são resultados de variação de fluxo magnético. A equação, então, fica aqui a força eletromotriz induzida. O senhor lembra de ter visto força eletromotriz em algum lugar? Em geradores. Né? Em gerador a gente vê força eletromotriz induzida. Ela vai ser igual ao módulo da variação do fluxo magnético. Tá? Então, delta φ, variação do fluxo magnético, dividido pelo tempo. Às vezes a gente coloca essas equações sem colocar o I, sem colocar o M aqui. Tudo bem, sem problema. É epsilon, força eletromotriz induzida, o módulo da variação de fluxo, num certo intervalo de tempo. Legal? Bom, a lei de Lenz vai estabelecer para a gente qual é o sentido da corrente induzida quando ela houver. E é muito comum aparecer isso aí para nós. Eu gosto de escrever a lei de Lenz dessa forma aqui. Para poder ter força eletromotriz induzida, eu preciso ter variação do fluxo, delta do fluxo. Toda variação de fluxo pressupõe duas possibilidades. Ou o fluxo aumenta, né, o φ, tá? A mesma letra grega, só está um pouquinho diferente a fonte, mas é a mesma. Ou o fluxo aumenta. Se isso acontece, o B induzido é oposto ao B original. A gente vai fazer um exercício aqui sobre isso. Tá? Te apresentei na aula, estou só revisando, né? E se o fluxo diminui, o B induzido tem o mesmo sentido do B original. Tá? Então, se o fluxo magnético aumenta, o B induzido é oposto ao B original. Se o fluxo magnético diminui, o B induzido é no mesmo sentido do B original. Só para a gente retomar a ideia. Para variar o fluxo, eu preciso ter mudança em uma, pelo menos, das grandezas que definem o fluxo magnético. Quem são elas? B, A ou θ. Se eu mudar o campo magnético, se eu mudar a área ou se eu mudar o θ, eu vou ter força eletromotriz induzida. A gente vai discutir alguns casos aqui em que a gente vai variar o B. E como que a gente pode variar o B? Uma forma de eu variar o B é ter movimento relativo entre o ímã e uma espira. Toda vez que eu aproximo o ímã da espira, ou a espira do ímã, né, o movimento é relativo, eu estou aumentando o fluxo magnético, porque na região próxima do polo, o campo magnético é mais intenso. E toda vez que eu afasto o ímã da espira, eu estou reduzindo o fluxo magnético. Então a gente vai explorar muito isso, né, nessa aula 55. Movimentos relativos entre ímãs e espiras. Aproximou, aumenta o fluxo. Então, o B induzido vai ser oposto ao B original. Afastou, diminui o fluxo. Então, o B induzido é no mesmo sentido do B original. Tá? Acho que a questão 1 a gente tinha feito em sala e a questão 2 eu devo ter gravado para você aqui. Tá? Aqui só tem um detalhe, né? B induzido, o campo magnético induzido. Esse cara vai surgir pela ação de uma corrente elétrica induzida e ela a gente vai conseguir determinar. E o B original é aquele que dá origem ao nosso fenômeno. Quer dizer, é a partir deste campo original que eu tenho a variação do fluxo magnético. Beleza? Vamos dar uma olhadinha. É isso mesmo, a gente tem a questão 2 aqui. Tá? Eu vou me tirar daqui do cantinho
porque eu vou deixar eu entrando aqui explicando para você esse exercício 2, que tá acho que na página 376, tá legal? Tá? Daqui a pouco eu volto aqui. E aí, pessoal, beleza? Exercício 2, página 374, questão que fala o seguinte, né, sobre indução eletromagnética. A figura abaixo representa o experimento em que um ímã está sendo aproximado com velocidade v de uma bobina em repouso, ligada em série com um galvanômetro G. Maravilha. A seguir, 3 variantes do mesmo experimento estão representadas nas figuras 1, 2 e 3. A assinale alternativa que indica corretamente as variantes que possuem a corrente elétrica induzida igual àquela produzida no experimento original. Como é que a gente resolve isso? Primeiro, vamos determinar o que acontece no experimento original. A gente tem um ímã de polo sul aproximando aqui, ó, da nossa espira. Como que é o campo magnético na proximidade do polo sul? É chegando nele, né? Então as linhas de campo, ó, dada a ação daquele polo sul, vão para ele, ó, vão se aproximar dele, chegam no polo sul, certo? Ficou torto, ó, mas tá valendo. Então o meu B, que eu gosto de chamar de B original, o campo original, o campo que dá origem ao nosso fenômeno de indução, ele está apontando para a direita no interior das espiras que compõem essa bobina, ok? Eu estou aproximando o ímã. Sempre que eu aproximo o ímã, então, dessa espira aqui, ou dessas espiras, dessa bobina, eu vou ter aumento do fluxo magnético. Isso acontece porque na região próxima do polo, o campo magnético é mais intenso. Quando eu tenho aumento de fluxo magnético, há um campo induzido na espira, no conjunto de espiras, que é oposto ao nosso B original. Ou seja, aqui nesse interior, eu vou ter uma série, né, de linhas de campo que vão ter que apontar para a esquerda. Meu B induzido é no sentido oposto ao B que dá origem ao fenômeno, beleza? Numa tentativa, na natureza, de manter o fluxo magnético constante. O que eu preciso então determinar? No experimento 1, 2 e 3, em qual ou quais desses casos o meu campo induzido no interior da espira vai ser para a esquerda, no interior da cada espira da bobina. Se isso acontecer, eu vou ter a corrente de mesmo sentido que eu teria ali. Beleza? A linha de raciocínio é a mesma. Eu estou aproximando agora o conjunto de bobinas do meu polo norte. No caso do polo norte, a linha de campo, ó, sai do polo norte, sai do norte, chega no sul. Tá? Nem desenhei todas ali, né? Desenhei só algumas linhas, mas a gente sabe que é assim. Tá? Sai do norte, chega no sul. Está havendo uma aproximação. Esse que está em vermelho é o que eu gosto de chamar de B original, que dá origem ao fenômeno. Se eu não tivesse um ímã aproximando, nesse caso não teria variação do fluxo. Se está havendo a aproximação entre ímã e espiras, o fluxo magnético aumenta. Se o fluxo aumenta, o B induzido é oposto ao B original, ao B que está desenhado aqui. Então, no interior de cada espira do solenoide, eu vou ter um B induzido que se opõe a esse. Meu B original é para a direita, então meu B induzido vai ser para a esquerda também. Escolhi o lugar para escrever aqui, ó. B induzido é para a esquerda. B induzido para a esquerda no interior das bobinas, igual aquele, experimento 1, vai ter uma corrente de mesmo sentido que aquele nosso primeiro experimento. Beleza? Vou passar para lá para tentar não ficar na sua frente, ó. Às vezes o celular muda o foco, né? Deve ter girado aí para você, embaçado, desembaçado. Vai vir para esse lado aqui. Nessa situação, o que eu tenho? Eu estou afastando o polo norte da nossa espira, da nossa bobina. O campo criado por um polo norte, sai dele, ó. Então vai fazer isso aqui. Sai do norte. Toma cuidado, né? Quando a gente olha para esses dois, a gente tende a achar que o B induzido é sempre oposto ao original. O B induzido é oposto ao original quando eu tenho aumento de fluxo magnético. Só que aqui eu estou afastando o ímã da bobina, afastando o ímã da espira. Então eu vou ter redução do fluxo magnético. Eu estou tirando, né,
a parte onde o campo é mais intenso, de perto de cada uma das minhas espiras. Ué, então o que vai acontecer? Vou voltar para cá para ficar mais fácil de escrever. Parei de tampar essa figura, né? Ó, o campo induzido vai apontar para o mesmo lado do B original. Ó, o campo induzido aqui, ó, apontando para a esquerda. O original que está em vermelho. Ô professor, mas por que vai acontecer isso? O B induzido não é sempre oposto ao B original? Não, ele só é oposto ao B original se o fluxo aumenta, para ele tentar equilibrar. Quando o fluxo diminui, estou afastando o ímã, o B induzido aponta para o mesmo lado do B original para tentar compensar a redução. Dentro do nosso solenoide, da nossa bobina, o B induzido é para a esquerda, este cara me interessa. Ele tem o mesmo sentido desse aqui. Finalmente, a última situação. Eu vou aproximar o conjunto de espiras do Polo Sul. No Polo Sul, o campo magnético chega nele. Então tá chegando aqui, ó. Aumenta ou reduz o fluxo magnético? Aumenta, né? Aproximação relativa, tá chegando junto. Se a gente está aproximando, o B induzido vai ser oposto ao B original. Então, meu B induzido, ó, lá no interior, vai apontar para a direita. E esse B induzido apontando para a direita não é igual ao B induzido que eu tinha, nem no caso 1, nem no 2 e nem na nossa primeira situação. Ué, então, das três situações, aquelas que apresentam mesmo o B induzido, mesmo sentido da corrente que o experimento original, são a 1 e a 2. E isso dá a alternativa D. Não sei se está filmando, se estiver pegando o palhacinho do Jorge aqui, ó. Patrocínio do Jorge, né, que me emprestou a porta do armário dele para explicar para vocês. Belezinha? Eu vou dar a volta e vou parar, hein? Pronto, pessoal. Me devolvi aqui. Acredito que deu para entender a ideia dessa questão, né? Então essa aí é mais uma que está feita para você, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho da aula 57. Beleza? Juízo, bons estudos aí.